Amém? Glória a Deus, aleluia. Marcos capítulo 3, versículo 13. Como eu estava dizendo, hoje vai ser a quinta mensagem sobre o apóstolo Pedro. Estamos na série Os Discípulos de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: Depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele, e para os enviar a pregar, e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro; Tiago, filho de Zebedeu; João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer, filhos do trovão; André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé; Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Irmãos, o fundamento espiritual dessa série que estamos ministrando está no versículo 14, que acabamos de ler. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele, e para os enviar a pregar e exercer a autoridade de expulsar demônios. Nós estamos aprendendo, ao longo dos nossos domingos, que discipulado não começa no público, começa no íntimo, na presença de Jesus. Antes de Jesus enviar seus discípulos para pregar a palavra e exercer autoridade sobre demônios, Jesus os designou para estarem com ele. Diga assim: discipulado não começa fazendo coisas para Deus. Discipulado começa na presença de Deus. Você consegue entender isso? Jesus, antes de enviar seus discípulos a fazer coisas para ele, a fazer a obra de Deus, Jesus os chamou para estarem com ele, para viver em intimidade com ele. O discípulo, ele nasce da convivência com Jesus. O discípulo não nasce fazendo coisas para Jesus, ele nasce na intimidade, no relacionamento, na convivência com Jesus. Ele nasce na boa parte. Essa foi a parte que Maria escolheu e que Jesus disse: dela não será tirada. Enquanto Marta estava atarefada fazendo muitas coisas, e isso é importante, fazer a obra de Jesus é importante, só que Jesus falou que Maria, que estava aos pés de Jesus, ouvindo o ensinamento e adorando, Maria havia escolhido a boa parte, e isso não seria tirado dela. Discipulado, irmãos, começa aos pés de Jesus. Discipulado começa na presença de Jesus. Não começa falando, começa ouvindo. Não começa fazendo, começa estando junto ao Mestre. Esse é o fundamento espiritual dessa série de mensagens que estamos pregando. E hoje vai ser a quinta mensagem sobre Pedro, e vamos tratar de um momento muito delicado na história de Pedro, mas que traz lições espirituais profundas para nós. Então vamos lá em Mateus 16, versículo 13. Na medida que você for achando, você vai dizendo: eu vou para o céu. Mateus 16, 13. Quem vai para o céu? Amém. Mateus 16, 13. Diz assim a palavra do Senhor: Indo Jesus para a região de Cesaré de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja,
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Que conversa forte, né? Qual é o contexto aqui, irmãos? Jesus havia acabado de revelar a sua identidade aos discípulos, através de uma revelação que Pedro teve do Espírito Santo, de que Jesus, ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. A partir desse momento, Jesus começa a contar para os discípulos acerca do plano da redenção. Como que tudo aconteceria? Como que se daria a redenção da humanidade? E Jesus começa a falar: olha, eu vou para Jerusalém. Abaixa um pouquinho, Cleito. Eu vou para Jerusalém. Eu vou ser rejeitado pelos anciãos, pelos líderes religiosos. Eu vou ser morto, crucificado, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Quando Jesus fala isso para os discípulos, isso soou um tanto quanto estranho, porque os discípulos não conseguiam entender a necessidade de Jesus morrer na cruz. Se Jesus era o Filho de Deus, o Messias esperado, por que ele deveria morrer na cruz? Eles não conseguiam compreender a necessidade disso acontecer. E Pedro, como sempre tomando a frente, ele fala o seguinte: Jesus, de maneira nenhuma isso irá acontecer com o Senhor. Que Deus te livre disso. Não, Jesus, você não vai morrer de forma alguma. E nesse momento, quando Pedro fala isso, Jesus libera uma das palavras mais duras no Evangelho. Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, para trás de mim, Satanás, porque para mim você é pedra de tropeço. Você não considera as coisas de Deus, mas as coisas do homem. Olha que forte, irmãos. Pedro havia acabado de receber uma revelação do Espírito Santo, de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E pouco tempo depois, ele é repreendido por Jesus em uma repreensão forte: para trás de mim, Satanás. Algumas traduções da Bíblia vão usar a expressão: arreda de mim, Satanás. Saia da minha frente, Satanás. Você para mim é pedra de tropeço. É interessante, irmãos, a gente perceber algo. Que Jesus, ele está identificando a presença de Satanás, que estava influenciando Pedro. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Sabe por quê, irmãos? Porque em que pese sermos crentes, filhos de Deus, muitas vezes, como Pedro, nós podemos ser influenciados por espíritos malignos. O que Jesus estava falando é o seguinte: Pedro, o que você está declarando com a sua boca, não é obra do seu intelecto, não é disposição da sua vontade, mas você está dando lugar ao diabo. Você está permitindo ser usado por Satanás. Para trás de mim, Satanás. Arreda de mim, Satanás. Jesus está identificando a presença de Satanás
no dia a dia do crente. E isso muitas vezes acontece conosco. Porque não basta, irmãos, nós crermos em Jesus, nós precisamos vigiar o tempo todo, para que a gente não dê lugar ao diabo, para que a nossa boca não seja instrumento de Satanás, para que a gente não venha verbalizar aquilo que destrói, aquilo que derruba. Jesus está enfatizando aqui a presença do inimigo, que muitas vezes pode influenciar até mesmo um crente. Agora a pergunta que fica aqui é o seguinte, que é um debate teológico: Pedro estava endemoniado? Pedro estava debaixo de possessão maligna? É importante a gente pensar um pouquinho sobre isso. Sabe por quê, irmãos? Porque nós precisamos ter a clara convicção de que o crente em Jesus, ele jamais pode ficar endemoniado. Ele pode pecar, ele pode entristecer o Espírito Santo, mas jamais um crente em Jesus, ele fica possesso. O que é possessão maligna? Possessão maligna é quando demônios assumem o controle da vida de uma pessoa, assume o domínio interior, da vida interior da pessoa, e começa a controlar, começa a determinar os seus passos. Verdadeiramente é quando demônios assumem o controle da vida de alguém. Na vida do crente isso não é possível. Por quê? A palavra do Senhor vai dizer em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19: não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós? Ou seja, se o Espírito Santo habita em nós, o inimigo também não pode habitar em nós. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele não divide habitação com Satanás. Ele não compartilha moradia com Satanás. Um crente, verdadeiramente, ele jamais fica possesso pelo inimigo. Ele jamais pode ficar endemoniado. 1 João capítulo 4, versículo 4, está escrito assim: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O apóstolo João está fazendo uma separação entre o ambiente interior do crente e o ambiente exterior. Ele está dizendo: quem habita no interior do crente é maior do que aquele que está no mundo. Quem habita em nós? O Espírito Santo. O Espírito Santo é maior do que o inimigo que está do lado de fora. Então há uma separação acerca de ambientes espirituais. Porque a sua vida, irmãos, é um ambiente espiritual. E na sua vida, quem habita é o Espírito Santo. Então ouça, o crente jamais ele pode ser uma morada de demônios. Ele pode até pecar, ele pode vir entristecer o Espírito Santo, mas nunca ficar endemoniado. Agora o que me chama a atenção aqui, irmãos, é o seguinte: da mesma forma que Pedro, nós podemos nos tornar instrumentos do inimigo, mesmo sem estar debaixo de possessão maligna. O crente não fica debaixo de possessão maligna, mas ele pode muitas vezes ser usado como instrumento do inimigo. Pedro cria em Jesus, mas ele deu lugar para o inimigo na vida dele, e ele foi influenciado. O que Pedro estava vivendo aqui, irmãos, era uma sugestão maligna. Ele não estava endemoniado, mas ele estava debaixo de uma sugestão maligna. E por que isso aconteceu? Porque em que pese Pedro crer em Jesus, ele deixou de confiar nos planos de Deus para a redenção. Quando Jesus falou bem assim: eu vou para a cruz, eu vou morrer, eu vou padecer, Pedro: não, Jesus, de maneira nenhuma isso vai acontecer. E ele se coloca em oposição aos planos de Deus. E é nesse momento que ele se coloca em oposição, se coloca na frente daquilo que Deus queria fazer na terra. Jesus, irmãos, ele tinha que morrer na cruz,
Não é que se Jesus morresse na cruz, o Pai iria usar isso para cumprir o plano da redenção. Não, o plano da redenção estava condicionado a Jesus vir a essa terra, padecer, ser humilhado, ser rejeitado e ser morto, crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. Esse era o plano de Deus para a redenção. Então tinha que acontecer. Só que Pedro se coloca em oposição a isso, nós vamos entender por quê. Agora é interessante, irmãos, Pedro, ele havia acabado de receber uma revelação de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas pouco tempo depois, ele permite ser usado pelo inimigo. Sabe por que isso acontece, irmãos? Porque revelação é diferente de transformação. Diga assim, revelação é diferente de transformação. Pedro teve a revelação acerca da identidade de Jesus, de quem Jesus era, mas ele ainda não tinha uma mente transformada. E sempre que isso acontece, irmãos, isso faz com que o crente oscile entre ser bênção e maldição. Tem muitas pessoas que têm revelação da palavra, mas ainda não experimentaram de uma transformação em suas vidas. Então ela oscila em ser bênção e ser maldição, assim como Pedro. Pedro ainda estava em um processo de crescer em maturidade, de conhecer a Deus profundamente. Ele ainda estava num processo onde tudo estava sendo mudado dentro dele. E ele teve uma revelação de quem Jesus era, mas ele ainda não havia recebido uma mente completamente transformada. Irmãos, nós não podemos confundir revelação com transformação. Quem tem revelação, mas não tem transformação, vai sempre oscilar entre ser bênção na vida das pessoas e pedra de tropeço. Numa hora libera a palavra de bênção, daqui a pouco libera a palavra de maldição. Numa hora ela libera a vida, noutra hora ela libera a morte. Numa hora ela edifica, noutra hora ela destrói. Porque ela oscila ainda entre ser bênção e ser maldição. E isso aqui, irmãos, que está acontecendo na vida de Pedro, é o que acontece nas nossas vidas todos os dias. Porque a revelação informa, mas é a convivência com Cristo que transforma. Tem muitas pessoas que têm informação acerca de Deus, mas não têm convivência com Deus, não têm intimidade com Deus, não têm relacionamento com Deus, e é isso que transforma. A revelação, ela vai te informar acerca de quem Deus é, mas é a convivência com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, que vai gerar transformação na sua vida. Então Pedro aqui, ele está vivendo essa dualidade entre revelação e transformação, entre ser bênção e ser maldição. Agora observe, de onde que nasce esse protesto de Pedro? A gente precisa entender isso aqui. Porque quando Jesus fala, eu vou morrer na cruz, Pedro ele protesta, não Jesus, de maneira nenhuma você vai morrer na cruz. De onde é que nasce esse protesto? Esse protesto, irmãos, ele nasce do amor que Pedro tinha por Jesus. Isso aqui é muito interessante. Quando Jesus anuncia que iria morrer na cruz, Pedro, por amar a Jesus, falou, não Jesus, não tem necessidade disso. Jesus, você não precisa passar por todo esse sofrimento. Jesus, vamos repensar esse plano de Deus. Por que isso, Jesus? Por ele amar a Jesus, ele acaba se colocando em uma posição de oposição ao plano de Deus. Esse protesto de Pedro
ele nasce exatamente do amor que sentia por Jesus, porque é assim, irmãos, nós homens, a nossa tendência natural é fugir do sofrimento, é fugir daquilo que causa dor, é fugir do desconforto. Nós não queremos passar por essas coisas, nós não queremos ver pessoas que amamos passando por essas coisas. O que aconteceu com Pedro aqui? Pedro não deixou de crer em Jesus, mas ele deixou de crer no plano de Deus. E é o que muitas vezes que acontece conosco. Em tempos de adversidade, em tempos de tribulação, em tempos de angústia, quando nós começamos a entender o plano de Deus para nós, que muitas vezes é um caminho que vai trazer sofrimento, vai trazer angústia, às vezes situações que nós estamos passando, e que são situações desconfortáveis. Nesse momento, irmãos, muitas vezes nós deixamos de confiar no plano de Deus. Não é que nós deixamos de crer em Jesus, mas deixamos de confiar no plano de Deus. Porque ninguém quer sofrer, ninguém quer passar por dificuldade, ninguém quer passar por adversidade. E é o que estava acontecendo com Pedro. Sabe, muitas vezes nós agimos como Pedro com os nossos filhos, porque a gente não quer que os nossos filhos sofram, mas muitas vezes nós vamos ter que deixar com que eles colham as consequências das suas atitudes, para que eles possam entender que estão errados, que estão longe de Deus, para que assim gere consciência do Espírito Santo na vida deles. Às vezes, pais que têm filhos que estão fracos na fé, que estão oscilando na fé, ou que até mesmo estão afastados do Senhor, a tendência natural dos pais é querer poupar os filhos. E nessa de querer poupar os filhos, a gente impede com que eles tenham as próprias experiências deles. A gente não quer que eles sofram, a gente não quer que eles padeçam por causa do pecado, mas muitas vezes, irmãos, nós vamos ter que continuar em oração, liberando amor, graça de Deus, mas permitir com que eles tomem as escolhas deles, para que eles caiam em si um dia. Foi como o filho pródigo. Quando o filho pródigo falou bem assim: pai, eu vou embora. O pai não ficou desesperado e saiu correndo atrás do filho. Não, de maneira nenhuma. O que você quer, filho? Você quer ir? Pode ir. Eu vou ficar aqui, em casa, esperando. No dia que você voltar, eu vou estar de braços abertos te aguardando. E era assim que o pai estava, de braços abertos te aguardando o filho. Mas ele permitiu com que aquele filho tivesse as suas próprias experiências. E um dia ele caiu em si. O amor daquele pai não sufocou as decisões do filho, não sufocou as experiências que aquele filho tinha que ter para que ele pudesse crescer e amadurecer e tomar suas próprias decisões. Eu me lembro que quando a Luana, ela passou no vestibular na Universidade Federal, muitas pessoas falam comigo: nossa, pastor, complicado, hein? Luana é minha filha mais velha. Complicado, hein, pastor? Olha, UFES é um antro de demônios. Será que ela não vai vacilar na fé? Será que ela não vai desviar? Eu lembro que eu fui fazer a matrícula dela, porque quando Luana passou no vestibular, ela tinha 16 anos. Aí eu fui com ela era menor de idade, e fui lá fazer a matrícula dela. Gente, quando eu cheguei lá, era difícil identificar as pessoas. Saber quem era quem. Saber quem era homem, quem era mulher. Era uma loucura. Bandeiras de partido político para tudo quanto é lado. Ideologia a olho nu. Aí eu olhei para aquela cena, falei: meu Deus do céu, minha filha está vindo verdadeiramente para um inferno. Aí eu falei com Deus naquela hora, falei: Deus, eu confio na sua palavra. Eu confio naquilo que eu ensinei para minha filha. Eu confio na semente santa do Senhor. E eu não vou tirar esse momento dela. Eu não vou tirar esse tempo dela.
Eu creio que aqui vai ser o lugar onde a fé dela vai ser consolidada e não abalada. Irmãos, tinha dia que a Luana me ligava chorando. Ela ia apresentar um trabalho e as pessoas se levantavam contra ela. Trabalho sobre moda, por exemplo. Aí ela ia falar sobre conservadorismo. Uma moda conservadora. Pronto. Ela foi duramente perseguida. Até os professores se levantavam contra ela. E ela me ligava chorando: pai, eu vou largar esse curso, eu não quero mais. Aí eu ouvia ela, falava: filha, vamos orar. Eu orava com ela. Falei: agora enxuga as lágrimas, volta para a sala de aula e deixa a luz de Jesus brilhar através da sua vida. Seja sal na sua sala de aula. Eu sempre falava com ela: nunca chore na frente dos seus inimigos. Chore na presença de Deus. Mas diante dos seus inimigos, seja forte. Não demonstre fraqueza na batalha. Ela enxugava as lágrimas, voltava para a sala de aula. Fizeram um meme com ela, né? A pastora da UFES, figurinha, espalhava no WhatsApp, porque eles tinham um grupo, uma célula lá dentro. Sem imaginar, ela passou. Mas irmãos, eu confiei na palavra do Senhor, na semente que um dia eu liberei sobre a vida dela. E eu permiti com que ela tivesse as experiências dela. E muitas vezes, por amar as pessoas que estão perto de nós, nós protegemos de maneira exagerada. Não permitimos com que as pessoas tenham as suas experiências, as suas vivências. As pessoas nunca vão crescer. Nós precisamos confiar, irmãos, na palavra do Senhor. Agora ouça o que eu vou te falar. Você sabe por quê que um crente, ele vai para a Universidade Federal e ele não se desvia? Porque o que ele tem em casa é mais forte, mais profundo do que tem lá fora. O que tem em casa tem que ser mais forte do que o que está lá fora. Eu estava lendo recentemente uma pesquisa que falava sobre a educação dos muçulmanos. Isso é um exemplo para nós. Em que pese não estarem alinhados com a palavra de Deus, a forma como eles lidam com a família, isso é muito importante. O muçulmano, principalmente na Inglaterra, via de regra, matricula os seus filhos em escolas cristãs. Porque eles reconhecem a boa educação que vem das escolas cristãs. O menino, ele entra muçulmano, ele faz todo o ensino infantil, fundamental, faculdade, em escola cristã, muçulmano, e ele sai de lá muçulmano. Sabe por quê? Porque o que ele tem em casa é mais forte do que o que ele tem lá fora. A presença da família, a presença dos pais é mais forte do que as influências externas. Porque o que muda uma pessoa, irmão, não é conceito. O que muda uma pessoa é quando o pai encarna o evangelho diante dela. Nós, pais, temos que encarnar o evangelho na frente dos nossos filhos. O que nós damos em casa para os nossos filhos tem que ser mais forte, mais poderoso do que eles recebem do lado de fora. Quem consegue entender isso? Então Pedro aqui, por amar a Jesus, o que ele faz? Ele: não, Jesus, de maneira nenhuma o Senhor vai para a cruz, de maneira nenhuma o Senhor vai sofrer. Irmãos, não basta amar a Jesus, é necessário confiar no plano do Pai. Nós precisamos confiar no plano do Pai. Crer em Jesus é muito importante, mas mesmo quando os planos do Pai para nós se apresentam de uma maneira desconfortável, dolorosa, mesmo quando os planos do Pai estão se apresentando a nós, e isso vai nos trazer dor, isso vai nos trazer angústia, nós precisamos crer, irmãos, que Deus tem poder não só para fazer todas as coisas, mas Ele tem poder também para nos guiar em meio ao seu plano. Quantos creem nisso? Nós não podemos amar a Jesus à nossa maneira e resistir aos métodos de Deus.
Não podemos amar a Jesus da nossa maneira e resistir aos métodos de Deus, aos planos de Deus. Muitas vezes estamos orando, pedindo livramento, quando Deus quer nos dar amadurecimento. Às vezes você ora, Senhor, me dá livramento nessa situação, quando na verdade Deus Ele quer te amadurecer através dessa situação. Às vezes é uma situação difícil, complicada, que você está vivendo, e você fala, Senhor, me livra disso. Quando na verdade o Senhor quer que você amadureça através disso que você está passando. Porque mais importante do que o livramento é você aprender as lições que o Senhor quer te ensinar. Como você consegue entender isso? Mais importante do que Ele te livrar dessa situação é você aprender as lições. Porque de repente você está vivendo isso por falta de sabedoria. Você se colocou nessa situação por falta de entendimento da palavra de Deus, por não conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Então você se coloca muitas vezes em uma situação que vai te trazer dor, sofrimento, angústia, e você está orando por livramento e Deus quer te amadurecer, para que você não volte mais para esse lugar, para que você rompa muitas vezes com esse ciclo de derrota que muitas vezes te para no processo. Você consegue entender isso? Então às vezes a gente ora, Pai, me dê livramento, quando o Senhor quer nos dar amadurecimento. Ele quer nos ensinar em meio às situações da vida, como diz a palavra do Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora no versículo 23, Jesus vai falar algo interessante para Pedro. Versículo 23, ele vai dizer assim: Jesus, voltando-se para Pedro, disse: saia da minha frente, Satanás, você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens. O que Jesus está falando é o seguinte: Pedro, você está se opondo ao plano do Pai, sem perceber, porque você pensa como homem, você não pensa como Deus pensa. Irmãos, nós temos que ter a capacidade de pensar como o nosso Deus pensa. Isso é possível? É possível, através daquilo que declara a palavra do Senhor, Romanos capítulo 12, versículo 1. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, quando nós vivemos uma transformação acerca da nossa maneira de pensar, nós começamos a pensar como Deus pensa. E qual que é a diferença de você pensar como homem e pensar como Deus? Pensar como homem é pedir que Deus tire a cruz da nossa jornada. Mas pensar como Deus é pedir força para carregar a cruz. O homem pensa: Senhor, me livra desse sofrimento. Senhor, me livra dessa dor. Senhor, afasta de mim a cruz. Afasta de mim essa situação tão difícil que eu estou vivendo. A pessoa que pensa como Deus vai pedir força ao Senhor para carregar essa cruz, para passar por essa situação em fé, para romper em fé. Porque essa pessoa, ela entende que antes da glória tem a cruz, antes da vitória tem a luta, antes do triunfo tem as adversidades, aos quais nós precisamos aprender a superar. Ontem eu estava pensando, a gente vive tanto tempo na terra, né? A gente tem tempo para oscilar entre fé e incredulidade. A gente tem tempo para viver crises, para viver tantas situações, né, que a gente experimenta. Irmãos, nós precisamos, dia após dia, aprender a pensar como Deus pensa, porque a nossa jornada na terra é longa. A nossa jornada na terra, ela não foi, até mesmo como foi a jornada dos discípulos, que morreram muito cedo. A nossa jornada, ela é longa. Nós precisamos pensar como Deus pensa, ter a mente de Cristo. Então o homem, ele quer mudar a situação, mas o pensamento de Deus é querer que Deus mude o nosso coração. Enquanto o homem
vai querer que Deus mude a situação que ele está vivendo, o pensamento de Deus vai nos fazer desejar que Deus mude o nosso coração, porque mais importante do que ter a situação mudada, é ter o nosso coração transformado. Como você consegue entender isso? Então Pedro, irmãos, ele queria que Jesus cumprisse o propósito dele sem cruz. Não existe cumprimento do propósito de Deus nas nossas vidas sem cruz. Sabe de uma coisa? O reino de Deus, ele vai se estabelecer na sua vida, na sua casa, na sua família, através da cruz, através da obediência, através da renúncia, através de buscarmos fazer a vontade do Pai. Não existe estabelecimento do reino de Deus sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sem a cruz. Ainda existe uma cruz, ainda existe um plano de Deus para redimir todas as coisas da nossa vida. Essa semana eu conversava com um jovem, passando por uma crise no casamento, e é interessante, irmãos, como que as pessoas, elas têm dificuldade em lidar com o sofrimento, tem dificuldade de lidar com as intempéries que acontecem no casamento. No primeiro desconforto pensa em divorciar, na primeira crise já pensa em largar a esposa. Irmãos, não existe casamento feliz sem cruz, não existe casamento abençoado sem cruz, sem renúncia, sem submissão à vontade de Deus. O propósito do casamento não é você ser feliz, o propósito do casamento é você cumprir a missão que Deus tem através do seu casamento. Felicidade é resultado de uma aliança, de um compromisso que você tem primeiramente com Deus, depois com o seu cônjuge. Felicidade é resultado disso. Você não pode casar com a mentalidade de eu vou casar para ser feliz. Não, eu vou casar para cumprir o propósito de Deus na minha vida, para que o meu casamento cumpra o propósito de Deus. E eu sempre falo com os irmãos, a gente tem um entendimento errado acerca da felicidade no casamento, né? Tem pessoas que casam para ser feliz. Se você casa para ser feliz, você vai estar condicionando a sua felicidade ao outro, ao que o outro faz para você. Eu vou casar para fazer o outro feliz. Está errado também, porque você pode passar a vida inteira tentando fazer o outro feliz e não conseguir, porque a felicidade do outro não depende de você. Qual que é o certo então, pastor? Eu sou feliz e eu caso. Eu sou resolvido em minha individualidade, eu sou resolvido em minhas emoções, eu sou resolvido no meu relacionamento com Deus, e aí eu caso. Quando duas pessoas que são resolvidas com Deus, resolvidas em suas questões emocionais, se casam, aí esse casamento é uma bênção. Porque do contrário, vai ficar um esperando com que o outro faça feliz. Mas você não me faz feliz, mas você também não me faz feliz, e fica duas pessoas querendo que o outro faça feliz. Como você consegue entender isso? Então você não casa para ser feliz, nem para fazer o outro feliz, você é feliz e casa. Quando você é feliz com Deus e você casa, você sabe amar, você sabe receber amor, aí o casamento é uma benção. Porque é muito difícil, irmãos, você se relacionar com alguém que não sabe receber amor. Você ama, você se entrega, você se dedica, e a pessoa nunca reconhece o seu amor por ela. Ela não sabe ser amada. Muitas vezes isso é fruto de um abandono na infância pelos pais, de uma rejeição que ela sofreu. Ficou um vazio existencial dentro dela, que ela precisa resolver isso na presença de Deus. E não lançar isso sobre o seu cônjuge, porque o seu cônjuge jamais vai conseguir resolver as suas demandas pessoais. E a maioria dos conflitos no casamento acontece por isso. Expectativas desassociadas da realidade. Quando você é feliz,
com Deus e casa, você sabe da margem de erro para o seu cônjuge. Você sabe que ele vai errar. Você sabe que ele vai falhar com você. Mas você não vai definir o seu relacionamento pelo erro dele, mas pelas coisas boas que ele faz. Nós precisamos aprender, irmãos, a enxergar o que de bom tem no nosso cônjuge, não as coisas que a gente não gosta. É muito fácil olhar para o nosso cônjuge, identificar coisas que a gente não gosta, que nos desagrada. Nós temos que ter capacidade de enxergar as coisas boas. Esses dias eu conversava com um amigo meu que é pastor e psicólogo, e ele falava isso. A maioria dos problemas que eu enfrento no consultório, no que tange a relacionamento de casal, é que eles têm dificuldade de enxergar as qualidades um do outro. Só enxerga os defeitos. Só enxerga as coisas que eles não gostam. Nenhum casamento prospera assim, gente. Nós precisamos ter a capacidade de enxergar o que de bom tem no outro. Precisamos pensar como Deus pensa. Quem ama Jesus, mas se afasta dos métodos de Deus, se torna pedra de tropeço. Pedro se tornou uma pedra de tropeço, porque em que pese ele amar a Jesus, ele se afastou dos métodos de Deus para a redenção. Qual era o método de Deus? Jesus teria que morrer na cruz do Calvário. Pedro falou: não, Jesus, de maneira nenhuma o Senhor vai sofrer, de maneira nenhuma o Senhor vai passar por isso. Ele amava Jesus, mas se afastou do método. E a pior coisa que pode acontecer para nós é amar a Jesus, mas se afastar dos métodos dele para nossas vidas, o plano dele para nossas vidas. Por exemplo, no que tange a crescimento de igreja, irmãos, existe um método para o crescimento da igreja. Sabe qual é o método? Não é G12, não é G25, G10, não é nada disso. Sabe qual é o método para o crescimento da igreja? Paulo disse assim: eu plantei, Paulo regou, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Quem dá o crescimento, irmãos, é Deus. Amém? Diga-se, quem dá o crescimento é Deus. Tudo aquilo que cresce fora do método de Deus, fora da palavra de Deus, fora da vontade de Deus, é monstro. Não é projeto do Senhor. Nós precisamos continuar confiando em Deus, expondo a palavra de Deus, e eu creio que o Senhor vai acrescentar almas a este rebanho. Quantos creem nisso? A gente precisa crer na palavra do Senhor. Tem um método. Qual é o método? Deus vai dar o crescimento. Amém? É Ele que dá o crescimento. Então, quem ama Jesus, mas se afasta do método, se torna uma pedra de tropeço. Pedro teve discernimento espiritual para entender a identidade de Jesus. Ele recebeu uma revelação de quem Jesus era. Ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas ele não teve discernimento espiritual para enxergar o futuro como Jesus. O que é discernimento espiritual, igreja? É ter os olhos espirituais abertos para ver o invisível de Deus, mesmo em meio ao caos. Pedro olhava para a cruz e via dor. Jesus olhava para a cruz e via redenção. Pedro olhava para a cruz e via perda. Jesus olhava para a cruz e via propósito. Precisamos aprender a ver a vida com os olhos de Cristo, sobretudo, irmãos, no tempo da dificuldade. E eu finalizo essa mensagem dizendo que a fé madura não apenas confia que Deus pode fazer todas as coisas, mas confia mesmo quando Ele decide fazer de um jeito que não queremos. Essa semana eu ouvi um testemunho poderoso e eu vou finalizar aqui a mensagem. Nós tivemos o aniversário da pastora Edna e o pastor Ricardo, uma breve mensagem que ele
deu lá no aniversário da pastora Edna. Ele falou o seguinte: nós conhecemos a Deus, mas muitas vezes não conhecemos os planos de Deus. Eu achei interessante isso, pastor, porque é assim que muitas vezes nossa caminhada se apresenta. Nós conhecemos o nosso Deus, mas muitas vezes não conhecemos o seu plano. O que fazer quando se conhece a Deus, mas não se conhece o plano que Ele tem para nós? O pastor Ricardo jamais imaginou que enfrentaria um câncer com a sua esposa, mas o Senhor deu vitória, porque mesmo ele não conhecendo os planos de Deus, ele confiou que Deus tinha um caminho de vitória, mesmo em meio a essa circunstância. Ele conhecia a Deus, e isso que é o mais importante. Quando você conhece a Deus, você sabe que Deus está no controle de todas as coisas, e que Ele sempre tem o melhor para nós. Mesmo quando o caminho se apresenta de maneira diferente que esperávamos, quando conhecemos a Deus, nós temos fé para continuar confiando no plano dEle. Amém? Quem sabe você está vivendo hoje um tempo em que os planos de Deus para você estão se apresentando de uma maneira desconfortável. Quem sabe você está passando por algum sofrimento. Eu não vim aqui hoje para falar que o seu sofrimento vai acabar. Eu vim aqui hoje para dizer para você: creia em Deus, confie em Deus, Ele está no controle. Aprenda as lições que Ele tem para a sua vida, e daqui a pouquinho tudo vai fazer sentido para você, porque fiel é o Senhor, e Ele cuida de cada um de nós. Quantos podem dizer amém? Deus está no controle, confie nele, e o mais Ele fará. Glória a Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus.